Boa noite, família e church. Boa noite. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus tem algo maravilhoso para a sua vida nessa noite. Você crê? De verdade? Amém? Antes de eu fazer a leitura da palavra, eu queria mandar um abraço para vocês que estão em casa, alguns amigos, família, né? A minha prima Cris, o Manuel Carlos lá no Rio de Janeiro, o Gilmar, Pedrinho, o Sandro lá de Parapuã, um amigo do mercado, o Romilda Renata, a minha irmã Sirlene, Giovana, meu irmão William, um abraço para vocês. Deus tem uma palavra para vocês. E você que está aí pela internet, hoje Deus vai falar com a tua vida. Você crê? Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Uma palavra muito conhecida. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Havia nos dias de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinha filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. E aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então, apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria, satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Fala assim: ser cheio do Espírito Santo. Desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos dos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para reconduzir, fala assim, reconduzir o coração dos pais aos filhos e os receberdes a prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também em idade avançada. E o anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficará muito mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. E o povo estava, fala assim, e o povo estava esperando. Você está esperando? Eu quero colocar como tema dessa palavra: saia do lugar da incredulidade e viva grandes milagres em Deus.
saia da incredulidade e viva grandes milagres em Deus. Amém, queridos? Assim como nós saímos da nossa casa e viemos para esse lugar, Zacarias também saiu da sua casa, sem saber o que ia acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer aqui, Deus sabe. E eu só sei, eu tenho uma certeza e uma convicção de uma coisa, amado: você não está aqui à toa. Deus não te trouxe aqui em vão. Esse ambiente aqui está preparado para que aconteça grandes milagres e grandes mudanças na sua vida. Aquele momento que Zacarias sai da casa dele, ele não sabia o que ia acontecer lá. Mas ele foi lá, num culto, e quando chega lá, ele foi escolhido para fazer a oferta. Ele foi lá para ministrar a oferta. Um dia de culto. E a Bíblia vai dizer que Deus conhecia a vida de Zacarias, Deus conhecia a vida da mulher de Zacarias, e Deus conhecia a descendência de Zacarias. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus te conhece. Deus conhece a sua casa. Deus conhece a sua família. E Deus conhece a sua descendência. Deus, Ele conhece tudo. Agora, a Bíblia vai dizer que Zacarias, ele era um homem justo diante de Deus. Ele era irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem íntegro. Não havia nada que se achasse indevido na vida de Zacarias. Mas porém, Zacarias tinha uma necessidade. E qual era a necessidade de Zacarias? Ele não tinha filho. E naquela época, querido, uma família sem filho era como se fosse uma maldição. Uma família sem filho era como se fosse uma maldição. E ele, como sacerdote ainda, imagina a situação que ele vivia. Mas a Bíblia vai dizer que ele não tinha filho. Por quê? Porque ele estava muitos anos diante da presença de Deus. Ele saiu de casa sem saber o que vai acontecer, mas de repente Deus, ele vem até Zacarias, porque Zacarias tinha uma necessidade. Agora, o que Deus vai fazer com Zacarias? Ele vai alinhar a necessidade de Zacarias com um propósito. Amados, eu quero dizer uma coisa. Você saiu da tua casa nessa noite e você não sabe o que vai acontecer aqui. Mas eu só quero te dizer uma coisa hoje, em nome de Jesus. Deus vai alinhar a necessidade que você tem com um propósito que Ele tem na tua vida. Eu creio, querido. Você não está aqui em vão. Não é mais um culto qualquer, mas é o seu dia. Deus, ele vai pegar a necessidade que você tem, porque Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem propósito para o reino dele. E Deus vai pegar essa sua necessidade e vai alinhar junto com o propósito dele, porque existe uma urgência para o reino. Amém? Glória a Deus. A dificuldade de Zacarias é que ele era idoso. E uma pessoa idosa para ter filho
Difícil, não é? Às vezes, querido, você acha que aquilo que você está passando é difícil. Às vezes aquilo que você acha que você está passando é impossível. Zacarias, ele vai falar para o anjo assim, ó, eu já sou velho. Talvez você fale assim para Deus, Senhor, isso que eu estou passando é impossível, é difícil. Amado, não há nada impossível para Deus. Não há nada difícil para Deus. Não há nada que Deus não possa realizar na tua vida. Não há nada que Deus possa transformar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde você estiver. Não há nada difícil para Deus transformar. Não importa qual é a dificuldade, não importa qual é a necessidade, mas Deus, Ele vai fazer tudo disso, algo que vai fazer benefício para o reino. Aleluia, glória a Deus. Agora, quando Zacarias está lá oferecendo, vem sobre ele aquilo que não era esperado. Não era esperado. Ele não esperava o anjo lá. E na mesma hora, querido, veio um medo sobre a vida de Zacarias quando ele vê o anjo. Porque naquela época o sacerdote, quando entrava para sacrificar o Senhor, se a vida dele não tivesse reta, o anjo, Deus matava. Só vinha o, como que diz, quando queima, só o carvãozinho para fora. E Zacarias não esperava aquele momento. Mas quando chega o anjo, há um grande temor na vida de Zacarias. E ele ficou perturbado, diz a palavra. E teve muito medo. Fala assim, perturbado e teve muito medo. Você anda perturbado? Você tem medo? O que te perturba? O que te coloca medo? Zacarias andou desse jeito. Mas por que o anjo veio, querido? A pergunta é, por que o anjo veio? O anjo veio para cumprir um projeto e um propósito na vida de Zacarias. Deus não veio só para dar um filho para Zacarias. Deus veio para cumprir um propósito e um projeto na vida de Zacarias. E Deus também tem projetos e propósitos para a nossa vida. Agora, qual que é o projeto de Deus para a vida de Zacarias? Qual que era o projeto e o propósito de Deus na vida de Zacarias? Para que ele ia dar um filho para Zacarias? A primeira coisa que Deus fala, para que o filho de Zacarias fosse cheio do Espírito Santo. Olha assim, o seu irmão fala assim, o propósito de Deus para a sua vida é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Projeto de Deus, irmão, o projeto de Deus para a sua vida é que você seja cheio do Espírito Santo, Igor. Projeto de Deus para nossas vidas, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Segundo propósito, converter ao Senhor muitos israelitas. Olha para o seu irmão e fala assim,
Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, para que você converta muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor nessa cidade. Você não é um qualquer, querido, você é um escolhido por Deus, para que Deus realize o propósito e projeto dele, para ganhar vidas nessa cidade. Outro propósito que Deus tinha: conduzir o coração dos pais aos filhos. Hoje a maior dificuldade hoje dentro de uma casa é o pai entender o filho e o filho entender o pai. Mas se você for primeiro cheio do Espírito Santo, o que você vai fazer? Vai ganhar vidas e vai transformar também a tua casa. Outra coisa: transformar a vida dos rebeldes em prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Amado, você tem que ter cheio do Espírito Santo. Você tem que ter cheio do Espírito Santo, sabe por quê? Porque Deus quer usar a tua vida para conquistar um povo, para que esse povo esteja preparado para o caminho do Senhor. Amado, nós precisamos povoar o céu. Nós precisamos saquear o inferno. Agora Deus vai usar a tua vida. Mas o que você precisa? Fala assim: preciso ser cheio do Espírito Santo. E essa é a noite. Eu já estou jejuando há uma semana e orando de madrugada por esse propósito. Deus vai te encher do Espírito Santo nessa noite. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Você não vai sair daqui como você entrou. Não vai, querido. Agora, Deus ainda quer curar? Deus ainda quer transformar? Fala assim pro teu irmão: quer. Quer sim. E o que mudou, querido? Dos dias de Zacarias para hoje, o que mudou? Nada. O propósito e o projeto continua o mesmo. De Zacarias para nós não mudou nada. Continua os mesmos projetos e os mesmos propósitos de Deus. A única coisa que mudou é que não é mais Zacarias. Hoje sou eu e você. Eu e você, amado. Olha o privilégio que nós temos. Agora, querido, como ter certeza disso? Zacarias, ele olha para o anjo e fala assim: como eu posso ter certeza disso? E aqui eu vou começar a pregar. Eu só dei a introdução, agora eu vou começar a pregar. A incredulidade é o que nos paralisa. A incredulidade, ela para na nossa vida o projeto e o propósito que Deus tem. Por muito pouco, o anjo precisou calar a boca de Zacarias para que não fosse frustrado o projeto e o propósito de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: você quer ser parado por Deus? Você quer que Deus te para? Ou você quer continuar nessa caminhada? Hã? Já pensou? Eu não sei, eu gosto de falar pra caramba.
Né, pastor Sérgio? Eu gosto de falar muito. Imagina um anjo chegar aqui e falar: você vai ficar quieto, não vai falar mais. Estou morto, irmão. Hã? Mas às vezes Deus vai fazer você parar de outro modo. Mas os projetos e o propósito de Deus vai continuar. Eu quero te dizer uma coisa: se você não ouvir a voz de Deus, se você não mudar a tua vida, se você não aceitar aquilo que Deus tem para você, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Mas Deus vai levantar outros. Amém? Vamos abrir aqui em Mateus 28. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui. Mateus capítulo 28, versículo 17. A incredulidade, ela nos paralisa. Aqui é a última aparição de Jesus para os seus discípulos. E vai dizer assim: quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximou-se Jesus e falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na... Para quem que ele estava falando aqui, querido? Para pessoas que não eram crentes? Ele estava falando para pessoas que estavam ao lado dele 3 anos, observando os milagres, vendo as maravilhas acontecer. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus aparece para ele, eles fala assim: alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Mas Jesus, ele fala: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então todo poder está na mão de quem, querido? De Jesus. Vamos ler mais um versículo? Tiago capítulo 1, versículo 6. Tiago 1, 6. Vamos ler o 5, ó. Primeiro: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que o concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois, fala assim, quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Quem duvida é semelhante à onda do mar. Ó, vai no oba-oba. Já viu aqueles que ficam atrás de oba-oba? Oba ali, oba ali, oba ali. Hã? Por quê? A dúvida, ela é falta de fé. E a falta de fé, ela é incredulidade. A incredulidade, ela é um empecilho para a salvação e para ver os milagres de Deus em nossas vidas. Você quer, quem aqui precisa de um milagre? Ninguém? Oh meu Deus, agora vocês ouviram. Quem precisa de um milagre? Levanta a mão. Você precisa de um milagre? O que você precisa, querido? Crer. Você precisa crer, por quê? Porque a incredulidade, ela é um empecilho para que você não receba aquilo que Deus tem para a sua vida.
incredulidade, ela é um impedimento para que você não venha crescer na obra de Deus, para que você não venha cumprir o propósito de Deus nessa terra. Amém? Você precisa ter fé. Mateus 17:17. Mateus 17:17. Vamos lá. Meu tempo está curto. Então respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei o menino. Amado, Deus deu a oportunidade que os discípulos realizassem uma obra, mas a incredulidade impediu que eles concretizassem essa obra. E Jesus, ele vai chamar eles de incrédulo. Sabe, a incredulidade, querido, é quando uma pessoa, ela é difícil de entender. Passa culto, outro culto, outra palavra. Deus está falando, Deus está ministrando, Deus está profetizando milagres, o lugar preparado, os anjos preparados para abençoar, mas não entra na cabeça da pessoa. Sabe por quê? Porque o coração dela está endurecido. E um coração endurecido, ele impede Deus de agir na vida daquela pessoa. A incredulidade é um coração endurecido. É uma pessoa que não se deixa convencer. Já viu pessoas assim? Você fala, mas ela não deixa se convencer. Deus está falando, muda de vida, transforma a sua vida. Tem pessoas que vai para o encontro, vem para o cura. Amado, vai para o encontro de casais e a vida não muda. Sabe por que a vida não muda? Porque a pessoa não se deixa ser convencida. A incredulidade da vida dela não deixa de jeito maneira o Espírito Santo entrar no coração dela e fazer uma transformação. Sabe, querido, a incredulidade é pecado. Incredulidade é falta de fé. Aonde que o povo estava? Zacarias estava lá ministrando ao Senhor. Mas aonde que o povo estava? Do lado de fora. Mas o que o povo estava fazendo do lado de fora da congregação? Fala assim: esperando uma resposta. Zacarias estava do lado de... Fala assim, lá de dentro. Fala assim, eu estou do lado de... Você está do lado de dentro. E lá fora tem um povo buscando respostas para a situação com a vida que eles estão vivendo. Você está aqui, querido. Deus está falando com você. Deus está mudando a tua vida. Deus está te curando, transformando, mudando a tua casa, mudando a tua família, mudando o teu trabalho, mudando a tua vida financeira, mudando tudo, mudando a tua mente, mudando o teu coração, transformando a tua vida. Deus está fazendo tudo isso. Para que Ele está fazendo tudo isso com a tua vida? Porque o povo lá fora está esperando uma resposta. A resposta da igreja. E muitas vezes nós somos os maiores testemunhos lá fora. Hoje eu vim pregar, mas eu pus em todos os lugares que eu tenho, grupos de pescaria, tudo, falei assim, hoje eu estou pregando. Sabe por quê? Porque a minha vida é um livro que representa a glória de Deus para a vida deles.
A minha vida, eu tenho uma integridade diante de Deus, para poder os convidar a me ouvir, porque eu sei que Deus está usando a minha vida nesse altar, para falar com você e com eles lá fora. Agora a questão é, crer, olha para o seu irmão, crer ou ser incrédulo? O que você escolhe? Crer ou ser incrédulo? O que você escolhe? A escolha é sua. A escolha não é de Deus, querido. Deus só está esperando você escolher para poder te usar. Deus só está esperando a tua resposta para poder usar a tua vida para transformar a vida de outros. Deus só está esperando você tomar uma atitude. Deus só está esperando você deixar a palavra de Deus entrar no teu coração. Deus está só esperando você se encher do Espírito Santo. Porque você cheio do Espírito Santo vai fazer uma grande diferença nessa terra. O que vai fazer diferença na tua vida não é porque você é bonito, não é porque você é magro, não é porque você é bombadão, não é porque você tem barriguinha. Não, o que vai fazer diferença na tua vida é você estar cheio do Espírito Santo. Mas você quer estar cheio do Espírito Santo? Jesus, eu quero terminar aqui que eu quero orar. Eu tenho ainda tempo, Rafa? Dá tempo para orar? Eu quero terminar aqui. Mas eu quero... Jesus, quando ele se encontra com a samaritana, lá naquele poço, ele vai dizer para a samaritana: aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede. Essa água aqui representa o Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, querido, toda dificuldade que você encontra na tua vida, você vai superar. Se você for cheio do Espírito Santo, tudo que você acha complicado, difícil, vai se tornar fácil para você. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de vós. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Rios de água viva fluirão. Comece a orar, querido. Olha só, olha para mim só um instante. Jesus, ele vai falar assim, ó: aquele que beber da água que eu der. O que você precisa fazer para beber água? Olha aqui. Abrir a sua boca. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa abrir a sua boca. Você precisa abrir a boca nessa noite. Você precisa começar a orar. Você precisa começar a desejar.
Abre a sua boca nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Amado, há uma unção aqui sobrenatural nesse lugar. Deus está aqui. Esse lugar foi preparado para grandes milagres, para grandes sinais, prodígios e maravilhas nessa noite. Mas o que você precisa fazer? Beber dessa água. Abre a tua boca nessa noite e começa a orar, e começa a clamar ao Senhor, porque Deus, Ele quer tocar na tua vida nessa noite. Você que deseja e quer, querido, você que está precisando, vem aqui à frente. Vem aqui à frente nessa noite. Deus vai tocar na tua vida. Deus vai tocar na tua vida, eu tenho certeza. Você que deseja e quer. Você que deseja e fala assim: Senhor, eu não aguento mais o jeito que eu estou vivendo. Senhor, eu preciso de uma mudança de vida. Eu preciso de uma transformação de vida. Senhor, eu quero desta água. Eu quero beber. Eu quero ser renovado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Venha, irmão, venha com sede. Venha com sede nessa noite. O louvor vai estar ministrando aqui, você venha. Mas não fique com a tua boca fechada. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Por favor, pastores, me ajuda nesta hora. Os intercessores, os pastores. Vamos orar para a vida desses irmãos. Toca na vida deles e fala assim: seja cheio do Espírito Santo. Só isso, amado. Seja cheio do Espírito Santo. 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 Você que está na nave da igreja, seja cheio do Espírito Santo. Feche as suas mãos, feche seus olhos, levante a sua mão. Glória a Deus. Eu escolho crer. Olha para o seu irmão e fala assim: eu escolho crer. Eu escolho crer. Amado, nesta manhã, eu fui levar um carro para um cliente. E a hora que eu fui puxar o freio de mão do carro, a minha coluna saiu fora. E eu não estava conseguindo até 3 horas da tarde nem andar. Sabe por quê? O diabo não queria que eu ministrasse a palavra. Eu fui para minha casa, querido, 3 horas da tarde. E eu preguei a palavra do Senhor. E fiquei das 3 até 4:30 da tarde meditando na palavra. E a dor nas minhas costas que eu não podia nem andar. Eu fui para o meu quarto, deitei na minha cama. E eu falei: Senhor, eu vou ministrar a tua palavra hoje. E eu creio que tu és um Deus que cura. Mas a dor nas minhas costas não vai me impedir de ministrar a tua palavra, porque eu tenho convicção que é o Senhor que me deu essa palavra para ministrar. Aí eu falei para Deus: Senhor, toca na minha coluna que eu vou descansar. E a hora que eu acordar, eu não quero ter essa dor mais no meu corpo. Sabe o que aconteceu, irmão? Glória a Deus! Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
a dor sumiu. Não pode duvidar do poder de Deus. Não duvide de Deus. Eu escolhi crer. E você? Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.